Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Louvado seja o Senhor. Estamos aqui porque o Senhor faz acalmar o mar e nos faz andar sobre as águas, amém? Não sei a circunstância pela qual você chegou aqui, se chegou bem, se chegou mais ou menos, se chegou ruim, mas o certo é que você chegou no lugar certo. Você está na presença do Senhor Jesus, na casa do Pai, no qual à direita dele tem aquele que intercede por nós incessantemente, e dentro de nós tem a virtude daquele que nos conduz à sua presença em verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos fazer 3 leituras em Salmo 127 primeiro, depois nós vamos ali para Hebreus 4 e terminamos com Jonas. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Também vamos lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 9 a 11, que ele vai dizer assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, como Deus das suas. Assim esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E por fim, vamos abrir as nossas Bíblias em Jonas, no capítulo 4, os 3 primeiros versículos, amém? Diz assim, capítulo 4, versículo 1 a 3, diz assim: mas Jonas ficou aborrecido e com raiva, e ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha casa? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, eu peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Oremos todos juntos nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos porque nos colocamos em tua presença e te adoramos e te louvamos, e vamos sentindo a tua presença, Senhor, e manifestação da tua graça e da tua glória neste santo lugar. Neste momento, em que estamos em torno da tua palavra, nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja em nossa mente e coração, tanto ao ouvir quanto ao falar da tua palavra, que o Senhor venha presidir neste momento, e esse momento seja para nossa edificação, para nosso crescimento em Cristo Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. Pode ficar à vontade, irmãos. Graças a Deus estamos aqui. Nós estamos dando sequência à série desse mês, falando sobre saúde mental, sobre outros temas e outros aspectos desse tema, e hoje nós vamos falar algo que nos leva a vencer a síndrome de burnout. Eu falo burnout, mas vou, para errar junto ou acertar junto com os demais, falar burnout nessa manhã, amém? Já foi muito bem explicado pela Vicky. É uma condição de esgotamento físico, emocional e mental, e tenho a dizer, acrescentar, espiritual também, tá? Vamos utilizar a vida de Jonas agora, para que nós possamos ilustrar como isso pode acontecer, pode nos levar ao esgotamento. Por quê? Porque Jonas, ele enfrenta frustração e ele tenta esgotamento quando ele tenta fugir do propósito e da vontade de Deus. Então, com a vida de Jonas aqui, e os textos bíblicos que nós lemos, nós vamos aprender com ele como que a graça de Deus também é remédio, é restauração, e nos traz de volta ao propósito divino, e nos cura também de aspectos como esse, dos sintomas, dos aspectos da síndrome de burnout.
do esgotamento muito associado à nossa ocupação. É uma doença ocupacional, né, Vicky? É uma doença que se identifica como um esgotamento, que se chega a total exaustão por se sentir ou não ter condições de ser funcional na sua atuação profissional. E Jonas, ele tinha um ofício e um ministério, e ele foi chamado por Deus para isso. E nós vamos ver na vida dele como que vai evoluindo isso e qual é a resposta que Deus tem para cada um de nós, aplicando as nossas vidas, para que nós possamos vencer esse síndrome, essa doença, esse esgotamento que nós podemos alcançar aí. Geralmente, como foi dito aqui, é destinado a pessoas com alto nível de relacionamento interpessoal na sua profissão, aqueles que cuidam de gente, na maioria dos casos. A Barnas Group é um instituto, uma instituição americana, e ela faz muitas pesquisas para entender o comportamento, principalmente dos evangélicos, dos cristãos. E ela tem uma das pesquisas que ela fala de líderes de igreja, que lá nos Estados Unidos, 46% dos pastores sofreram de alguma forma ou burnout, ou depressão, ou alguma enfermidade muito grave. 30 e poucos % dos pastores já pensaram em tirar a sua vida. Nos Estados Unidos, não sei no Brasil. Quanto menor a igreja, mais propenso a ter um percentual maior dessas questões, pela sobrecarga de responsabilidade que o pastor tem que assumir para cuidar de todos os aspectos de uma congregação. Eu lembro, com todo o respeito, que quando nós chegamos a assumir um campo, nós tivemos logo numa segunda ou terceira visita ao campo, alguém que virou para nós e falou assim: olha, pastor, a lâmpada ali de fora, ali da frente da igreja, está queimada, o senhor precisa ver o que vai fazer. Então, às vezes, nós somos exigidos, pastores, digo nós, no quesito que pastores, a assumir responsabilidades que não nos cabem muitas vezes dentro da essência do ministério pastoral, e pode nos levar a esgotamento. Mas se você lida com gente, em qualquer profissão, em qualquer ofício profissional, você também tem esse risco de ter uma síndrome de burnout. Porque quem de nós aqui, no nosso dia a dia, não trabalha lidando com gente, seja o nosso patrão, o nosso colega de trabalho, o nosso subordinado, o nosso cliente, o nosso fornecedor, o nosso tudo. Não tem como nós não trabalhamos sem lidar com pessoas. Alguns têm. Eu acredito, né, que a Vicky, ela tem que às vezes se cuidar, porque no caso a profissão dela é isso, né? A nossa outra irmã, que eu esqueci o nome, que também colabora aqui com a Jaque, também tem que cuidar dessa questão. Então, geralmente nós temos esse risco quando nós estamos assim comprometidos a exercer nossa função. Nós estabelecemos metas, alvos, objetivos, e muitas vezes nos frustramos porque não os alcançamos como imaginávamos, como esperávamos. Não é assim? Né? Empreendedores sofrem muito, né, com essa questão também, pela sua maneira talvez isolada de estar, porque ele não pode dividir tudo com os colaboradores, não pode dividir tudo com os fornecedores, não pode dividir tudo com o concorrente, ele não tem, muitas vezes a maioria não tem sócio, né? Mais de 50% das empresas brasileiras não tem sócio, então ele tem que lidar com tudo sozinho. Em uma certa feita, nós perguntados para alguém qual é o nosso alvo, nossa meta principal no exercício do Ministério de Empreendedores, eu falei assim: eu espero que tudo que nós fizermos permita que os nossos empreendedores descansem no sábado, e nem pensem em colher o maná no sábado, nem pensem, porque muitas vezes nós estamos aqui, né, Adiel, de corpo presente, mas pensando na fatura que nós temos que pagar na segunda-feira e o caixa está negativo.
ou naquele conflito que nós temos com o colaborador que esperávamos que atendesse às nossas expectativas e não conseguimos. Então nós falamos uma vez para essa pessoa, se tudo que nós fizermos permitir que os nossos empreendedores se acheguem no dia do sábado e entrem verdadeiramente no descanso do Senhor, nós seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Amém? Bom, falando de Jonas especificamente, a palavra de Deus, ela vai mostrar que Jonas, já desde o início, ele é chamado, ele é convocado, ele é convidado por Deus para pregar o evangelho em Nínive. A palavra em Jonas, no capítulo 1, versículo 1 a 3, diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ele desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas, ele recebe um chamado de Deus para que ele se destine à cidade de Nínive. O chamado é claro, ele tem que pregar, ele sabe o que vai acontecer pelo que Deus tem determinado para ele, mas ele foge para Tarsis. E essa fuga, irmãos, nós olhamos de primeira instância, parece que é uma fuga egoísta. À frente nós vamos perceber que nem tanto. Parece que é individualista, pensando em si mesmo, fugindo da sua responsabilidade. Quantas vezes também somos convidados a exercer algum papel na igreja ou fora da igreja, e nós às vezes nos sentimos incapazes ou incompetentes ou insuficientes para aquele cargo, e nós falamos: não, chama outro. Não é mesmo, pastor Elias? Muitas vezes a pessoa fala: não, pastor, eu até ajudo, mas chama outra pessoa, eu não sou a pessoa ideal para isso. Talvez Jonas pudesse ter esse pensamento, ou outro pensamento mais específicos e até de propósito, mas o certo é que aqui diz que ele fugiu da presença de Deus, fugiu do seu chamado, e o problema é que fugir do chamado de Deus, ele pode provocar burnout. Jonas experimentou caos nesse momento, e o esgotamento por escolher viver fora do propósito divino, e assim resistir àquele chamado que Deus tinha, e isso gerou frustração, e pode gerar frustração, desgaste emocional e físico para nós. No campo profissional, é aquela história das vezes a gente ter o prazer de trabalhar naquilo que a gente ama, ou que nós achamos que nascemos para aquilo. Quem assim tem essa oportunidade, e ela não é tão comum, ou a maioria das pessoas não tem essa oportunidade, mas quando ela tem essa oportunidade, ela se sente muito realizada. Ela até afirma que nem é pelo dinheiro. Esses dias eu conversava em família, eu falava assim: eu acho tão interessante essas profissões como de cabeleireira, né? Ou de pessoa que trabalha com estética, e tem aquelas filmagens que mostram assim: como que você quer que fique o cabelo? Eu estou assim. Como que é a tua vida? Eu estou daquele jeito. Tem aquele momento transformador, aí faz aquela coisa assim de não mostrar no espelho, aí daqui a pouco faz aquela transformação, e abre o espelho, a pessoa brilha os olhos, e se enxerga de uma maneira diferente. Então, quando nós conseguimos impactar com o nosso ofício, com o nosso trabalho, é interessante ter esse desejo, né, de fazer isso. E muitas vezes nós não temos essa oportunidade, mas o certo é que Jonas teve, mas ele fugiu do propósito de Deus. E a palavra de Deus, ela nos mostra com o exemplo de Jonas, que fugir, de ter uma vida fora do propósito divino, nos leva ao esgotamento. Olha a situação que nós vemos ali naquele turbilhão de situações enquanto estava dentro do navio. A tempestade cobrindo ali aquele navio, sacudindo aquele navio, e olha a capacidade de Jonas dormir profundamente, deitar até o convés do navio lá, o compartimento, e dormir. Não é um dos aspectos do burnout? Ao esgotamento de dormir, porque não quer enfrentar a realidade, né? Então o problema é que quando nós estamos assim, nós podemos ter uma situação de esgotamento. Por quê? Porque a energia gasta é muito maior. Aqueles que muitas vezes não estão no trabalho, no serviço que ele gostaria de ter,
que é o serviço dos sonhos, mas ele talvez sinta mais o peso de fazer um esforço para gostar ou fazer com que aquilo se torne algo com significado e propósito para ele. E às vezes a energia gasta é muita. Há um outro contexto também, que é a própria pressão do ambiente que pode proporcionar o desempenho, a produtividade, a meta, o resultado, o esgotamento que pode chegar. O Ministério da Saúde, do Trabalho e do Bem-Estar do Japão e a Organização Internacional do Trabalho, eles começaram a registrar desde 2016 com mais propriedade um aspecto muito comum, porque está registrado na estatística do Japão. Não é que não acontece só no Japão, mas como eles começaram a ter essa sensibilidade, eles separaram esse evento, esse fenômeno, na sua estatística. Outros países não fazem, que é o que eles chamam de karoshi, ou karoshi, que significa morte por excesso de trabalho. A morte por excesso de trabalho é um exemplo contemporâneo de quando nós estamos fora do verdadeiro propósito pelo qual nós temos que trabalhar, porque muitos trabalhadores, milhares de trabalhadores no Japão, eles morrem anualmente devido ao esgotamento físico por jornadas específicas. E isso ilustra o que ocorre quando se vive sem descanso e sem propósito. Por que isso acontece no Japão? Há uma cultura desde a Segunda Guerra, uma cultura de trabalhar, de altas jornadas de trabalho, de esforço extremo, e lá é desse jeito, e aí as pessoas também, às vezes, saem do Brasil e de outros países, e vai lá para trabalhar. E como que ocorre essa morte por excesso de trabalho? AVC, ataque cardíaco sem histórico anterior, sem lastro genético. A pessoa chega a ter essa condição de apagar realmente, de se esgotar fisicamente, porque o nosso corpo, nossa vida, nós precisamos descansar. Não tem como nós ficarmos incessantemente trabalhando sem o devido descanso. E isso acontece no Japão, mas também em outros países. É uma estatística que lá é percebida porque o Ministério da Saúde de lá resolveu separar, isolar, identificando os casos em que há um esgotamento por causa de excessivas jornadas de trabalho e houve uma morte causada por causa disso. Mas há em outros países também. E nós vemos que Jonas estava ali chegando no nível do seu esgotamento, diante daquele caos em que ele se encontrava. Segunda situação é que nosso comportamento, mesmo que nós estamos no nosso local esperado e desejado, no nosso ministério, ou no nosso ofício, na nossa ocupação desejada, naquilo que nós até em determinado momento sentimos que nós nascemos para aquilo realmente é o que nós fazemos muito bem, é a nossa melhor competência, e nós temos o prazer até de ser remunerado por isso, mas em situações em que estamos esgotados ou vivendo os sintomas da síndrome de burnout, nós temos alguns aspectos que são mostrados nas ações de Jonas. No capítulo 1 ainda, no versículo 5 e 6, vai dizer que os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, deitando-se e dormia profundamente. O capitão do navio chegou-se a ele e disse: que se passa com você, agarrado no sono? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez assim o seu Deus lembre-se de nós, para que não pereçamos. E também nós vemos que Jonas, lá do ventre do peixe, só depois de 3 dias e 3 noites, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e tu ouviste a minha voz.
Primeiro de tudo, dentro das ações que demonstram a circunstância, o problema, a situação difícil de Jonas é a indiferença, porque ele ignorou o perigo que ele mesmo causou ao fugir. Ele dormiu no porão enquanto os marinheiros lutavam para salvar o navio. E a indiferença, a apatia, muitas vezes ela se demonstra dentro da síndrome de burnout. Sua indiferença também reflete a nossa própria tendência de evitar responsabilidades, de fugir das dificuldades e de buscar uma paz superficial que não pode ser alcançada. Porque o que Jesus disse? No mundo, mas eu venci o mundo. Em outra parte ele diz assim: a minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. Então a indiferença, a apatia, muitas vezes ela vai se demonstrando. Eu quero dizer como uma confissão pública que em determinado momento do meu ministério, era tanta dor, tanta percepção, absorção das dores de quem eu me relacionava, que de certa forma houve um clique de desligamento emocional, em que intencionalmente, para sobreviver naquele momento, eu dei um clique para me desligar emocionalmente de viver os dramas das pessoas que estavam dependendo da minha ajuda. Entendam que isso aconteceu também com Jonas. Jonas já não tinha mais nenhum receio, nenhum medo pela sua própria integridade física, pela sua integridade espiritual, pela sua integridade mental. Para ele tanto faz quanto tanto fez. Ele tinha essa condição de descer ao porão do navio e dormir, mesmo consciente de que todos eles estavam ali buscando solução para sair daquela situação, porque ele deu aquele clique, ele cortou qualquer forma de ser afetado dos seus sentimentos. Segunda questão, ele fugia da oração, a fuga da oração. Se todos os marinheiros estavam de alguma forma até invocando cada um seu próprio Deus, para encontrar um ponto de salvação, um porto seguro, algum lugar seguro, Jonas nem mesmo isso estava exercendo naquele momento. E também outra coisa é que muitas vezes Jonas, depois que passou por tudo isso, caiu dentro do ventre da baleia. O que aconteceu? A palavra de Deus diz que ele ficou 3 dias e 3 noites, isso é sinal messiânico lá, usado por Jesus para dizer o tempo em que ele ia passar naquele momento, na sepultura e depois a ressurreição. Mas para Jonas aqui significa que ele ainda houve uma letargia de ruminar, ou de absorver a sua situação miserável, para depois disso a palavra de Deus diz que ele clamou ao Senhor. A dificuldade até o atraso, a letargia de buscar ao Senhor, mesmo naquela situação. Também nós vemos que quando ele chega para ter, pela misericórdia de Deus, Deus permite que ele agora é cuspido fora pelo grande peixe, e ele tem a oportunidade de ir até Nínive e cumprir o propósito inicial que Deus teve, mas mesmo assim é só um ativismo de Jonas. Jonas ainda não tem clareza do verdadeiro propósito de Deus. Jonas assume para si a responsabilidade daquela tarefa. Ele não simplesmente está como um chamado, mas ele está como um convocado. E há uma diferença quando nós nos postamos dessa forma. Porque quando nós somos chamados por Deus, é como um convite que nós aceitamos com deleite, com segurança, de que apesar da resistência, das dificuldades, mas nós entendemos que é Deus que nos tem conduzido, e a obra é dele e não minha. Quando eu me sinto convocado, eu assumo para mim essa responsabilidade. Em uma determinada feita também, durante minha trajetória, para alguém eu falei assim: eu não sei como é que as pessoas ficam tão assim. Às vezes a pessoa quer ser presbítero, quer ser diácono, quer ser líder na igreja, quer ser alguma coisa, fica naquela coisa, escolhe eu. Para mim é um dever a ser cumprido. Para mim é como se fosse uma guerra a ser combatida. Para mim é como se fosse uma convocação de sair da minha ocupação para seguir aquilo ali.
mas a minha mentalidade mudou a partir do momento que eu entendi que há um deleite próprio daquele que é convocado e, na verdade, chamado por Deus para exercer e colaborar com aquilo que não é a missão minha, não é mesmo a missão da igreja. Em latim diz missio Dei, é a missão de Deus de resgatar o perdido, de alcançar a humanidade e levar a salvação a todo aquele que crê. Quando nós temos esse deleite, nós temos uma postura diferente. Mas Jonas ainda mesmo em Nínive, ele começa a pregar. Para ele é uma pregação não de salvação, de redenção, mas de condenação. Eu quero que você atente, porque quando Jonas vai responder para Deus, lá no finalzinho, no capítulo 4 que nós lemos, no versículo 1, ele diz assim, olha, mas Jonas ficou aborrecido e com raiva, no versículo 2, aliás, e ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso que me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Se você até aqui pensava que Jonas tivesse ido para Tarsis e não para Nínive, por uma motivação egoísta, leia o versículo 2 de novo. Pare para pensar num paradoxo, num paradigma, aliás, a ser quebrado nesse momento. Quando eu lia o livro de Jonas, eu pensava assim, olha que fujão, olha que covarde, olha o que esse homem está fazendo. É o único na sua terra, tão distante, quando eu ainda via onde Jonas estava e onde era Nínive. Deus chama ele de um lugar tão distante, ele tem uma informação privilegiada. Ele devia ir para Nínive e transmitir essa informação. É o próprio Deus que chamou ele. Olha que egoísmo, olha que fujão, olha que covarde. É muita insensibilidade com toda aquela nação. Ele correr para fora da presença de Deus. Mas quando você olha o número 2 do capítulo 1, versículo 2 do capítulo 1, você vai ver que ele fez isso para salvar Nínive. Dá para entender isso? É isso, Senhor, que eu falava contigo. Houve um diálogo, houve uma oração, houve uma conversa de Jonas com Deus. E ele então entendeu o seguinte, se eu não pregar, Deus não vai destruir. Então, para evitar que esse povo seja destruído, para que eles possam ser salvos, eu prefiro não falar. Eu prefiro não dizer. E eu vou para bem longe, para a direção contrária, e aí eu vou contribuir, eu vou salvar a cidade de Nínive. Em uma determinada situação, para uma pessoa da família, e dentro de um quadro da família, e que a gente estava muito trabalhando com energia, desgastando em prol de alguém, eu virei para essa pessoa da família e falei assim, olha, toma cuidado para que você não esteja sendo Deus na vida dele. E algumas vezes nós queremos ser Deus na vida do outro. É Deus que nos chama, é Deus que nos leva a um propósito, é Deus que nos ordena, é Deus que nos dá tarefas e responsabilidades, é Deus que nos quer trabalhando, mas em alguns momentos nós assumimos para nós mesmos a responsabilidade do resultado. Seja no aspecto da nossa vida econômica, profissional, da nossa vida familiar, da nossa vida social, da nossa vida ministerial e da nossa vida espiritual. Algumas vezes nós abraçamos ou adotamos algumas pessoas e achamos que nós somos que vamos salvar aquela pessoa, vamos proteger aquela pessoa. Por exemplo, na nossa missão de pai e mãe, algumas vezes nós ficamos tão preocupados, queremos brindar os nossos filhos, queremos evitar que eles ralem o joelho e que quebrem os seus corações. Mas em algumas vezes não somos nós que vamos conseguir fazer isso. Não podemos ser ausentes na questão de pai e mãe,
mas não podemos chegar ao esgotamento no papel que nós exercemos. E também em todas as outras papéis que nós exerçamos, nós não podemos assumir toda a responsabilidade. É isso que Jonas ainda estava num ativismo sem propósito. Porque para Jonas era ir em busca daqueles que era em busca da solução daqueles que Deus tinha colocado, entre aspas, sob sua responsabilidade. Consequências disso é que traz esgotamento emocional, traz culpa, traz estresse físico, e nós vemos isso que mesmo após o sucesso da pregação, nós não conseguimos nem perceber aquilo que é sucesso para nós. Tem essas frases de efeito, né? Desenvolvimento pessoal, né, Ney? Aí as pessoas falam assim, na frase de efeito muitas vezes fala assim, as pessoas falam assim, você deve agradecer a Deus porque... Esqueci o fundamento da frase, mas ele diz assim, porque tem muita gente que desejaria estar no seu lugar. Né? Porque às vezes aquilo que nós mesmos não percebemos como ser bem-sucedido, ou ter sucesso, que nós às vezes até achamos que não alcançamos ou atingimos o alvo, mas tem um monte de gente que gostaria de estar no nosso lugar, que para ele é sucesso. Para Jonas, pregar, fazer o papel de profeta, e a profecia se cumprir, era o conceito de sucesso para ele. Mas não era para Deus. Era de compungir os corações, e isso aconteceu. A cidade toda se compungiu com a mensagem. Até o rei, ele convocou um grande jejum, até dos animais. Mas ele estava tão esgotado emocionalmente, com tanto estresse, com tanta condição contrária, o burnout dele resultou em uma incapacidade de lidar até com seu estresse, até com a sua culpa e até com a percepção do sucesso. Sentimentos não resolvidos em Jonas faz com que ele permaneça irado e desconectado da graça de Deus, mesmo com toda a evidência que a graça de Deus se manifestava não só na sua vida, mas através da sua vida. Por isso que Jonas, ele sente mais dó daquilo que é uma planta do que os ninivitas. Por isso que Deus, ele manda um vento oriental quente, e aquele sol quente bate na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaia. Então ele pede a si a morte. O único personagem bíblico que você vai ver registrado 3 vezes o pedido de morte. O único. Existem outros, mas é o único personagem bíblico no versículo 3, no versículo 8 e no versículo 9 do capítulo 3, ele pede a morte. Do capítulo 4, aliás, ele pede a morte. Mesmo quando questionado por Deus, por que ele estava naquela situação, ainda ele insiste, como uma pessoa assim, perdenida ali, determinada. Porque quando Deus diz para ele, você acha que é razoável essa sua raiva, no versículo 9 do capítulo 4, e Jonas responde da seguinte forma para Deus, é tão razoável que até quero morrer. Olha só, mas nós precisamos entender que quando nós temos sentimentos não resolvidos de raiva, de frustração, nós também nos desconectamos da graça de Deus. Quantos de nós, irmãos, perdemos a oportunidade de continuar sendo úteis na presença de Deus porque nos frustramos às vezes com alguma coisa? Nos decepcionamos com outras coisas. Nós estamos insatisfeitos, nos iramos por outras coisas. Precisamos atentar, porque a verdadeira paz só vem ao entender o verdadeiro propósito que Deus tem em nossas vidas e a profundidade da graça de Deus. Por isso que em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 9 a 11, vai dizer que resta um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou das suas obras, como Deus das suas. Assim esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 a 6, diz assim: confia no Senhor de
todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Voltando ao Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir a cidade, não guardar a cidade, então é inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que nós, de maneira muito trabalhosa, nós comemos, porque o Senhor nos dá enquanto nós descansamos. Confiar no Senhor nos chama a atenção em Hebreus e em Provérbios, nesses versículos, que nós precisamos entrar nesse descanso de Deus. Um descanso que não é apenas físico, mas ele é espiritual. Provérbios também nos ensina a confiar plenamente no Senhor e não nos apoiar em nossa própria capacidade de controle. Tem muita coisa na nossa vida que nós não controlamos. Mas uma coisa a Bíblia sempre chama atenção, e essa ele dá o controle a nós. Ele fala: guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Então precisamos preservar. Por isso que Jonas de início não compreendeu na misericórdia e graça de Deus, e o deixou frustrado e esgotado. O burnout pode ser um indício de que você está carregando fardos que Deus não te mandou carregar. Chegar a uma situação de esgotamento, de não ser funcional, é carregar fardos que Deus não te levou a carregar. Rodou pela internet aí um vídeo de uma empresa de robótica, que ela preparava robôs humanoides, que é aqueles que têm braço e perna, e numa exposição ele ficou 20 horas direto pegando caixa e colocando numa esteira, porque foi construído para fazer trabalhos repetitivos dessa natureza, em um depósito, em um galpão. Então ele pegava a caixa aqui e colocava aqui, pegava a caixa aqui e colocava aqui, daqui a pouco a bateria dele acabou, ele fez blum, caiu. Aí, como estava sendo filmado, viralizou na internet. Se você procurar, é DIG o nome da empresa, e o robô, você vai ver ele fazendo isso várias vezes aqui, e pum, caiu. Viver sem propósito, viver de maneira repetida e mecânica, pode nos levar ao esgotamento, não físico, às vezes esgotamento espiritual também. Por isso precisamos entender que repousamos e temos razão de viver e propósito de viver na presença de Deus. Por isso que Isaías 53 vai falar que Cristo, ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfardos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O fardo que nós devíamos levar, levou sobre ele. Por isso que Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nós precisamos descansar no Senhor e entender que Deus tem propósito para as nossas vidas. A vida de Jonas também vai nos ensinar que viver fora do propósito de Deus e desconectar da sua graça leva ao burnout e à exaustão. Mas Jesus nos oferece descanso. A graça de Deus nos oferece verdadeiro descanso, e é isso que nós precisamos buscar, a cada dia, a cada momento. Assim como Jonas foi chamado a retornar ao propósito, e olha que Deus é gracioso com Jonas. Deus dá oportunidade para Jonas, para ele retornar ao seu propósito, para ele ter uma vida mais leve, para ele ter uma vida mais cheia de propósito, para ele descansar no Senhor. Simplesmente segue o mestre. É isso que Deus fez com ele. É interessante, irmãos, que o último versículo termina com a palavra de Deus, mas não mostra a reação de Jonas. O versículo 9, a terceira vez que Jonas, mesmo questionado por Deus: por que você está assim, rapaz? Está zucrinado com o quê? Está irritado com o quê? Você acha que é razoável essa sua raiva por causa de uma planta? Jonas ainda insiste em dizer: é tão razoável que eu quero morrer. Na minha versão bíblica traz assim. No versículo 10 só tem a resposta de Deus. Deus fala assim: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer,
numa noite ela nasceu e na outra noite seguinte desapareceu, e você acha que eu não deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E termina o livro. Parece que o livro deixa como que um capítulo aberto a ser escrito da nossa história com Deus. Qual que é a tua resposta que você vai dar? Qual que é a minha resposta que eu vou dar para Deus? Qual que vai ser a minha postura que eu vou tomar a partir daqui? Jonas me ensinou que viver fora dos propósitos de Deus pode ser muito danoso, um prejuízo grandioso, um esgotamento não só físico, mental, emocional, mas um esgotamento espiritual. Podemos até participar de coisas grandiosas dentro do plano de Deus, Deus fazer a sua obra. Olha que toda uma cidade se converteu e ele ainda nem cumpriu os 3 dias que tinha que... A Bíblia diz aqui que deveria ter 3 dias a andar por aquela cidade a pregar. O cansaço, o esgotamento, o ativismo sem propósito de Jonas era tão evidente, porque Jonas só andou 1 dia e foi descansar, e foi sentar ali. Bom, pelo menos já fiz o meu... Eu costumo dizer que nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós, quando somos remunerados, quando trabalhamos profissionalmente, nós oferecemos o nosso melhor, com toda a excelência, com todo esforço, com toda energia. Aí quando nós vamos fazer alguma coisa na obra de Deus, para Deus, ou voluntariamente, nós oferecemos só aquilo que nos resta, ou só o nosso desempenho médio, mais ou menos, já está bom, para a igreja mesmo. Nós temos que viver com excelência em todos os papéis, áreas e momentos da nossa vida. Amém? Então quero te concluir nesse momento, levando você a pensar em uma aplicação muito prática a respeito disso. Primeiro, avalie a sua vocação. Vocação não é definida, vocação profissional que eu estou falando, e vocação ministerial também. Não é definida pelo posto que você ocupa, pelo cargo que você ocupa. Eu posso ser um pedreiro vocacionado a realizar o sonho da casa própria, ou da casa aconchegante, da casa para chamar de lar de todas as pessoas que eu atendo, que eu sirvo, e ser muito realizado nisso. Mas posso ser um arquiteto ou um engenheiro que acho difícil levantar todos os dias e cumprir o meu expediente. Então, vocação não tem a ver com o cargo, com o contrato de trabalho. Tem a ver com o propósito que você investe, o que você faz. Tem pessoas que falam assim, olha, não importa onde eu vou trabalhar, que segmento, que setor, mas se for para atender as pessoas e ajudar as pessoas, eu estou dentro. Porque ela gosta de se relacionar com pessoas. Outras pessoas falam assim, não importa onde eu vou trabalhar, mas se for uma tarefa que eu consiga de planejar, de organizar as coisas, de fazer aquelas questões, de deixar tudo planejamento, tudo organizado, ajudar as pessoas a ter tudo certo na hora certa, pode contar comigo. Isso é vocação. Talvez você não esteja com o teu cargo que você gostaria de ter, a sua formação acadêmica que você gostaria de ter, o salário que você gostaria de ter, mas descansa no Senhor, se você entender que vai muito além daquilo que você recebe na sua conta bancária. Descansa no Senhor se você percebeu que a grande jogada não é o que vai fazer até a aposentadoria, mas é o que você vai fazer, como nós ouvimos o Adiel falar, naquilo que vai além da morte, na eternidade. Se você viver tua vida em todo o tempo, na perspectiva da eternidade, Deus vai te abençoar. Não tente também carregar o fardo sozinho. Segunda coisa importante, receba a graça de Deus. Não tente carregar o fardo sozinho. Confie em Jesus que te oferece descanso para a sua alma. Quando nós vamos falar de carreira profissional, existe um movimento, né, na sociedade de alta performance, de alto desempenho, de carreiras bem-sucedidas. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus diz que Deus levanta e Deus derruba. Não é do forte a vitória, não é do ligeiro a corrida, é daquele que Deus assim o determina. Então você faz sim, com diligência a tua parte, mas confia que vem do Senhor
o seu sucesso, vem do Senhor a sua conquista, e não dos seus próprios braços. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Deus deu o recado em Deuteronômio, falou: olha, quando vocês entrarem lá, não diga que é com o seu próprio braço que vocês se enriqueceram, mas diga que veio do Senhor. Então nós temos que reconhecer isso, e por fim, alinhe-se com a missão de Deus, trabalhe com propósito, não apenas para alcançar meta, mas alinhe-se com a vontade de Deus, pois o sucesso sem Ele é vazio. Não adianta, nenhuma coisa nesse mundo vai te satisfazer, nada é completo nesse mundo se não for em Cristo, porque para Ele, dele e todas as coisas. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma orientação prática para alguém, e essa pessoa enfrentava grande dificuldade financeira, e estava relacionado a transporte, venda de frutas e recolher recicláveis e tudo mais, e ele era caminhoneiro que tinha grande experiência como caminhoneiro, já tinha trabalhado com carretas e tudo mais, só que ele estava trabalhando para uma pessoa querida da sua família, seu sobrinho, e ele reclamando da questão financeira, das dificuldades que ele estava tendo, e eu virei para ele: fulano, por que você não, você tem total capacidade, competência, por que você não pega um caminhão para você mesmo que financiado, vai trabalhar por conta? Ele falou: Valdério, eu não posso. Eu falei: mas por que não pode? O que te impede? Você tem medo de coisa? Não é por isso não, eu poderia mesmo, eu tenho certeza que se eu pegasse, você fosse. Mas eu estou com um objetivo muito claro. O meu sobrinho, ele está fora da igreja, e é a oportunidade que eu tenho de trabalhar com ele. Todo dia eu levo a Bíblia, todo dia eu falo com ele, e eu não vou parar de trabalhar com ele até ele vir dentro da igreja. Toda vez que eu conto isso eu me emociono, porque quando eu vejo aquele rapaz liderando o ministério de louvor, quando eu vejo aquele sobrinho dele cantando glórias ao Senhor, elevando ao Senhor, quando eu vejo ele, eu lembro que alguém passou praticamente 2 anos da sua vida tendo prejuízo financeiro. 2 anos da sua vida, porque ele tinha um objetivo claro, e o objetivo claro não era o salário que ele estava recebendo, era o impacto que ele podia causar. Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que se você se levantar agora, eu te peço que te levante agora, em nome de Jesus. Por favor, fica de pé. E se você colocar em oração neste momento diante de Deus, e pedir para Ele primeiramente, assim como tu, Senhor, teve plano e propósito para Jonas, eu sei que você tem para a minha vida. Eu creio que nessa oração o Senhor já vai começar a trabalhar, para que você verdadeiramente possa ter clareza do propósito que Deus tem para você, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial. Por isso eu quero fazer uma oração neste momento com esse propósito, que o Senhor revele, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor dê clareza, para que você possa alcançar esse discernimento, essa clareza do propósito que Deus tem na tua vida. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu oro neste momento, Senhor, e eu clamo a Ti, que o Senhor venha abençoar toda esta congregação, cada um de nós, ó Senhor, que ouvimos esta palavra, traga clareza, discernimento, para que nós possamos perceber o Teu plano, o Teu propósito, a manifestação da Tua graça na nossa vida e através da nossa vida, que o Senhor possa nos chamar claramente, Senhor, no profundo do nosso coração, nós possamos sentir a Tua voz, ó Senhor, falando poderosamente conosco e dando, Senhor, a direção, a orientação, Senhor, que nós devemos ter para a nossa vocação, para o nosso trabalho, para o nosso ministério e os papéis que o Senhor tem determinado para nós. Eu te peço em Cristo Jesus, que nós possamos entender que somos Teus embaixadores, embaixadores de Cristo neste mundo, e levamos a palavra de salvação através de nossas vidas, das nossas ações, das nossas palavras. A nossa voz, ó Senhor, é usada em Tuas mãos, e por isso nós pedimos a Ti, Senhor, usa-nos para o louvor da Tua glória, usa-nos, ó Senhor, conforme tem nos chamado, usa-nos, Senhor, conforme tem nos criado para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Permaneça de pé, pastor Elias.